Bom, olá a todos. Então esse é o nossa apresentação de trabalho de geometria analítica do curso de engenharia elétrica. O tema do trabalho então é basicamente a utilização de sistemas lineares ou matrizes para fazer alguma aplicação que realmente seja utilizada em alguma área, seja de engenharia elétrica ou engenharia mecatrônica. Como todos os nossos integrantes são de engenharia elétrica, a gente acabou escolhendo o mesmo tema. Então, basicamente, a gente escolheu a lei de Kirchhoff para calcular circuitos elétricos, só que a gente vai fazer uma adequação para conseguir resolver ela utilizando o sistema linear e matriz. Então, os integrantes do grupo sou eu, Rubens, juntamente com Leonardo e Thiago Perondi. Então, dando uma base um pouco teórica aqui do nosso grupo. Então, basicamente, a lei de Kirchhoff, a primeira lei dela seria a lei dos nós. Então, basicamente, ela diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do mesmo. Então, sempre que você tiver várias ramificações de uma corrente, no final ela tem que resultar o valor cheio. Então, por exemplo, aqui como exemplo, então, nós temos I1 mais I2, que está resultando no valor de I3. Então, a segunda lei seria a lei das malhas. Então, a soma das tensões em uma malha fechada, ela vai ser igual a zero. Então, ela acaba funcionando como uma espécie de uma fórmula. Então, a tensão vai ser menos ou mais o valor da resistência vezes a corrente que passa nela. Então, a gente geralmente tem mais de um resistor na mesma malha, né? Então, o cálculo de todas elas tem que resultar em zero. Então, utilizando sistemas lineares na lei de Kirchhoff, a gente basicamente então faz a aplicação de todos esses métodos que eu comentei até agora. Então, identificação das correntes desconhecidas, a aplicação da lei de nós, a aplicação da lei de malhas, e no final a gente vai conseguir obter o conjunto do sistema linear. Então, serão realizados 3 exercícios, começando pelo meu, então. Então, no meu exercício, basicamente, eu tenho um circuito aqui, onde ele pede para eu calcular a corrente elétrica que passa pelo resistor de 4 ohms. Então, o resistor de 4 ohms seria esse aqui, eu preciso descobrir qual que é a corrente que passa nele, beleza? Então, trazendo para o papel esse circuito, então nós temos aqui 3 fontes de tensões e 4 resistores. Primeiro eu vou fazer a dedução das correntes. Ela vai funcionar como uma forma de dedução, porque circuitos um pouco mais complexos, eles possuem tanto fonte de tensão quanto fonte de corrente. Só que o problema é que a fonte, justamente a fonte de corrente, que é onde ela vai dar a direção e o sentido delas. Como aqui não tem nenhuma fonte de corrente, a gente vai ter que deduzir ela. Então, nós podemos deduzir que aqui vai passar uma corrente I1, aqui no nó, então, ela vai ramificar uma corrente I2, e aqui ela vai dar sequência numa corrente I3. Então, a gente tem que calcular qual o valor de I3 que está passando aqui em 4 ohms. Então, nós vamos montar um sistema linear. A primeira linha, então, vai ser basicamente a primeira lei, aonde I1 vai ser igual à somatória de I2 mais I3. A segunda linha, então, a gente vai calcular essa primeira malha aqui. Então, nós vamos ter menos 14, menos 3 vezes I2, I2 aqui, mais, ela está dando a volta aqui, 10, que é a tensão, e menos 2 e 1, que é a corrente que está passando nele. Então, nós vamos ter essa primeira linha aqui. A segunda, então, nós vamos fazer essa malha aqui. Então, o começo dela é bem parecido. Então, vai ser menos 14, que ela está entrando pelo lado negativo da fonte. Menos 3 vezes I2. Aqui, então, nós vamos ter mais 4 e 3. Menos 7, que também está entrando no lado contrário. Mais 1 vezes I3. Então, tudo isso a gente vai igualar a zero. Agora, a gente precisa montar o nosso sistema linear. Então, eu vou fazer a somatória e também jogar os termos independentes para o lado direito e as incógnitas para o lado esquerdo. Então, começando aqui pelas correntes, nós vamos ter que I1 vai ser menos I2 e menos I3. Porque nós vamos passar isso aqui para o lado do sinal de igual, então ele vai mudar de positivo para negativo. Na segunda linha, então, menos 14 com mais 10 vai ficar 4. E nós vamos organizar pelas ordens, então. Então, ao invés de x, y, z, nós vamos ter I1, I2 e I3. Então, começando aqui, nós vamos ter menos 2 e 1, menos 3 e 2, mais 0 e 3. Por que 0? Porque aqui a gente não tem 3 na primeira linha, mas para preencher a lacuna, a gente pode preencher com 0. Igual a 4. Então, o valor das tensões aqui daria menos 4. Jogando para lá como termo independente, ele vai sair positivo.
E aqui na última linha, então, essa também menos 14 com menos 7 vai ficar 21. Nós vamos organizar na ordem. Então, vai ficar 0 e 1, porque a gente não tem 1 aqui, então vai ficar 0. Menos 3 e 2. 4 com mais 1 e 3 vai ficar mais 5 e 3, igual a 21. Que aqui ia ficar negativo, né? Jogando para lá vai ficar positivo. Então, aqui nós temos nosso sistema linear. Esse sistema linear a gente pode calcular de várias formas, seja escalonamento, substituição, ou, como eu vou utilizar aqui, a regra de Cramer. Então, a regra de Cramer, basicamente, você tem que achar o determinante das matrizes. Então, vamos ter a determinante total, a gente vai ter sempre uma determinante de x, determinante de y e determinante de z. E, basicamente, a gente vai utilizar, então, por exemplo, para saber a determinante de dx, a gente pega a determinante de dx dividido pela determinante geral. E aqui a gente vai ter o resultado. Então, a gente vai calcular basicamente o determinante dessa matriz e vamos calcular a determinante de I3, que é onde a gente precisa descobrir onde vai passar a nossa corrente aqui. Então, vamos lá. Determinante geral, então, nós vamos calcular. Vai ser D igual a... Então, a gente vai jogar esse sistema linear dentro da matriz. Então, vai ficar 1 menos 1 menos 1. Aqui embaixo, então, menos 2, menos 3, 0. Aqui embaixo, 0, menos 3 e 5. Então, para achar o determinante, a gente tem que repetir as duas primeiras colunas. Menos 2, menos 3, 0 e menos 3. E vamos calcular de forma diagonal. Então, vamos lá. Menos 3 com 5 vai ficar menos 15. Aqui vai zerar, porque vai multiplicar por 0. E aqui vai ficar menos 6. Vai ficar 2 vezes 3, mas como tem 3 negativos, vai ficar negativo. Ao contrário, então, aqui vai zerar, aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar positivo, que menos com menos vai ficar mais. Então, nós vamos ter de um lado menos 21 e do outro lado 10. Para calcular determinante, você tem que inverter elas, então vai ficar menos 21 com menos 10, vai ficar menos 31, o determinante de D, beleza? Agora aqui, nós vamos calcular o determinante de I3. Então, basicamente, a gente vai substituir a coluna que seria do I3, a gente vai colocar os termos independentes para poder calcular o valor dela. Então, vai ficar 1, menos 2, 0, menos 1, menos 3 e menos 3. E agora os termos independentes, que vai ser 0, 4 e 21. Então, aqui a gente repete elas, 1, menos 2, 0, menos 1, menos 3 e menos 3. E vamos calcular de forma diagonal. Então, aqui, menos 3 vezes 21, nós vamos ter 63, negativo. Aqui nós vamos zerar e aqui nós vamos zerar. Então, o único número que vai ter nela vai ser esse. Do lado contrário, então, aqui 0. Aqui, menos 3 vezes 4 vai ficar 14. Então, é menos 14. E aqui, com 2 vezes 21, vai ficar mais 42. Porque como tem dois negativos aqui, vai ficar positivo o final. Então, menos 14 com mais 42 vai ficar 30 positivo. E aqui embaixo permanece o menos 63. Então, invertendo, nós vamos ter menos 63 com menos 30, que vai resultar em 93. Então, achando a determinante de 3, nós vamos ter que pegar o DI3 e dividir pelo determinante. Então, basicamente, nós vamos ter 93 dividido por menos 31. Aqui é negativo também. Então, o valor determinante de DI3 vai ser igual a 3. Então, podemos dizer que a corrente I3 que passa aqui no resistor de 4 amperes, ela é igual a 3 amperes. Bom, eu sou o Leonardo e vou trazer esse exemplo aqui. Com esse circuito, no caso, que temos um resistor de 5 ohms, um de 2 ohms e um de 3 ohms, com fontes de 14 volts, 10 volts e 7 volts. Aí a pergunta é, qual o valor de 1 e 2 e 3? E 1, no caso, está aqui, e 2 está aqui, e 3 está aqui. O nosso exercício já trouxe as equações para a gente montar o sistema linear, que já está montado aqui. Mas eu vou explicar como nós chegamos até elas. A primeira equação que está aqui, a gente utiliza a primeira lei de Kirchhoff, que diz que a corrente entre um ponto e o outro somado será igual ao ponto do terceiro. Ou seja, resumindo, seria isso.
I1 mais I2 será I3. Então, temos a primeira equação. As duas outras, nós temos que usar a segunda lei, que cada circuito, o resultado final da soma da voltagem com a resistência será zero. Então, nós vamos pegar primeiramente essa aqui no sentido horário para fazer essa equação aqui. Como nós sabemos se vai ser positivo ou negativo? Se ele entrar na fonte no lado negativo, esse valor será, consequentemente, negativo. E nos resistores, a gente irá olhar a última fonte, se está do lado positivo ou negativo, e daí será isso. Então, aqui a primeira fica no sentido horário. Vamos vindo, temos aqui 10 volts. Está entrando no negativo, então menos 10. Aí vemos, tem o I1 no caso e o resistor de 2. Aqui a última é o positivo, então vai ficar mais 2 vezes I1. Aí vindo para cá temos a entrada no positivo da fonte de 14 volts, mais 14. Aí temos o resistor de 3, onde a última voltagem é negativa, então será menos 3 e 2. Tudo isso igual a zero. Fazendo o transpasse de um lado para o outro, números e letras, fica 2 e 1 menos 3 e 2 igual menos 4. Agora vamos para outra. Nós dividimos então aqui em dois, esse circuito inteiro em dois e vamos fazer da próxima. Vamos fazer no mesmo sentido horário. Aqui nós temos esse 3 ohms. O último está no positivo, então vai ficar mais 3 e 2. Nesse sentido, temos a entrada aqui na fonte negativa, então menos 14. Aí temos aqui a fonte, mais uma fonte na entrada negativa, menos 7. E aqui temos o 5, no caso do resistor, que o último está no positivo. Então, vai ficar mais 5 e 3. Tudo isso igual a zero. Fazendo o jogo de um lado para o outro, vai ficar 3 e 2 mais 5 e 3 igual a 21. Para facilitar, nós vamos utilizar o I1 como X e o I2 como Y, e o I3 como Z. Fazendo essa conversão, então, o nosso sistema linear final vai ficar esse aqui, ó. X mais Y igual a Z, 2x menos 3y igual a menos 4, 3y mais 5z igual a 21. Como nós vamos resolver esse aqui? No caso, nós três trouxemos a questão das leis de Kirchhoff e vamos resolver de maneiras diferentes. Eu escolhi a questão da substituição para fazer. Podemos analisar que aqui temos o y e aqui também temos o y. Então, se nós encontrar ele, nós conseguimos encontrar somente ele e resolver essas duas equações para chegar no resultado. Para fazer isso, nós vamos usar essa primeira equação, substituindo o x e o z para encontrar o y. Para isso, nós iremos pegar a segunda e a terceira equação e vamos passar esses y para o outro lado. Então, vai ficar... Vamos pegar essa aqui. Vai ficar 2x igual menos 4 mais 3y. X vai ser igual menos 4 mais 3y, tudo isso dividido sobre 2, porque aqui nós estamos passando esse 2 para cá dividindo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com essa equação de baixo aqui. Vai ficar 5z igual 21 menos 3y. Z vai ficar igual 21 menos 3y, tudo isso dividido por 5. Então, temos um valor para x aqui e temos um valor para z aqui.
A partir disso, nós vamos substituir na primeira equação para descobrir o valor do y, para depois descobrir o de x e z. Então, vamos lá. X vai ser menos 4 mais 3y, mais y, no caso da equação. Aqui temos, no caso, dividido por 2, né? Mais y igual o nosso z é igual a 21 menos 3y. Tudo isso dividido por 5. Então, temos essa equação aqui, onde nós conseguimos, então, deixar a única incógnita como y. Temos o y em todos aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos achar o MMC aqui desses dois números de baixo. No caso, podemos colocar que aqui temos 1, né? Desses três números, que vai ser 10. Como a matemática básica diz, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Podemos fazer uma linha aqui, igualar, e outra linha aqui. No caso, então, pegamos o 10, né, como MMC. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes menos 4, menos 20. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, mais 15y. Aí, aqui, como tá tudo isso aqui do lado esquerdo do igual, podemos colocar tudo na mesma linha. Aí, 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 1, 10. Então, mais 10y. Tudo isso, né, por 10. Aqui também vai ser por 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 21, igual 42. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes menos 3, menos 6y. Agora que as bases aqui estão iguais, a gente vai simplesmente cortar elas. Que vai ficar menos 20 mais 15y mais 10y é igual a 42 menos 6y. Nós temos que pegar agora e passar as incógnitas, no caso, tudo para um lado e o número para o outro. O que vai ficar? Mais 15y, mais 10y, mais 6y, igual 42 mais 20. Isso aqui tudo vai ficar 31y igual 62. Y vai ser igual a 62 dividido por 31, que é igual a 2. Então, aqui descobrimos o valor do y. A partir disso, podemos pegar e substituir aqui na segunda e na terceira equação para descobrir o valor de z e de x. Vamos fazer isso primeiro com a segunda. Então, vai ficar 2x menos 3y é igual a menos 4. Assim, vamos pegar, então, y equivale igual a y. Então, y é igual a 2, vai ficar 2x menos 3 vezes 2 é igual a menos 4. Aqui vai ficar 2x menos 6 é igual a menos 4. Vai ficar 2x é igual a menos 4 mais 6. Então, vindo para cá, porque aqui acabou o espaço, né? Fazendo assim, vai ficar 2x é igual a 2. X vai ser igual a 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Então, descobrimos o x. X é 1. Bom, então agora vamos fazer isso com a terceira equação. A terceira equação é 3y mais 5z é igual a 21. Y sabemos que é 2, então vai ficar 3 vezes 2 mais 5z é igual a 21. 5z vai ser igual a 21 menos 6. Então, z vai ser igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3.
Então, temos x, y e z igual. O x, então, temos que é 1, o y, que é 2, e o nosso z, que é 3. Como os afirmamos aqui em cima, então, substituindo, I1 vai ser 1, 2 vai ser I2, e 3 vai ser o valor de I3. E chegamos ao resultado, no caso, que queremos descobrir, que é o valor deles. No caso, seriam esses 3 valores com o método de substituição. Boa noite, eu sou o aluno Thiago José Peronde, curso de Engenharia Elétrica do primeiro período. Eu vou resolver esse circuito utilizando sistemas lineares. Bom, primeiramente, para a gente resolver esse circuito, a gente vai separar ele em duas malhas. Supondo que a corrente dessa primeira malha aqui ela vá para esse lado, a gente vai deduzir o sentido da corrente e a gente vai nomear ela como alfa. Para essa outra aqui, a gente também deduziu o mesmo sentido de corrente, a gente vai denominando ela como beta. O segundo passo é definir os limites da malha. A gente pode começar definindo esse daqui como ponto A, esse como ponto B, aqui como ponto C, e essa ligação aqui, nesse ponto, a gente pode definir como ponto D. Para isso, a gente vai ter duas equações. A gente vai ter a primeira equação seguindo o sentido da corrente, iniciando pelo ponto D. A primeira equação vai ser D, ponto A, ponto B, retornando para o ponto D. Nossa segunda equação vai ser do ponto D, seguindo o sentido da corrente, ponto D, ponto B, ponto C, retornando para o ponto D. Bom, aqui para o circuito DABD, a gente vai ter, primeiramente, como o nosso sentido é para cá, e ela entra no lado negativo da fonte, a gente vai ter um menos 10. Resistor sempre é positivo. Então, nós temos ali um resistor de 2 ohms. Então, aqui vai ser mais 2 vezes o alfa, que é a corrente do circuito. Aqui, para essa fonte de 14 volts, a gente está entrando para o lado positivo. Então, são mais 14. Nesse resistor de 3 ohms, a gente vai ter a presença tanto da influência positiva em relação à malha A, quanto da influência negativa, porque a corrente aqui ela tem dois sentidos. Então aqui a gente vai ter que fazer assim, a gente vai somar o valor do resistor 3 vezes a corrente em alfa menos a corrente em beta. Para o circuito beta, a gente vai iniciar também aqui nesse ponto D. A gente vai ter a mesma situação aqui para esse resistor de 3 ohms. Então vão ser 3 vezes, aqui o beta ele é positivo, 3 vezes beta menos o alfa. Indo para o lado da fonte, a gente vai ter aqui menos 14, porque entra do lado negativo. Aqui a gente vai ter mais 1 vezes o beta. Aqui a gente vai ter menos 7, porque entra pelo lado negativo da fonte. E mais 4 beta. Agora, simplificando o sistema, vamos abrir aqui essas duas multiplicações em parênteses. Então aqui a gente vai ter menos 10 mais 2 alfa mais 14 mais 3 alfa menos 3 beta. Para esse outro lado aqui, a gente vai ter a mesma situação, então vão ser 3 beta
menos 3 alfa, menos 14, mais 1 beta, menos 7, mais 4 beta. Aqui a gente vai juntar primeiramente tudo que tem alfa, segundo a gente vai juntar tudo que tem beta, e em terceiro a gente junta tudo que não tem nada. Então aqui a gente pode ver que a gente tem 2 alfa mais 3 alfa. Ok, então aqui a gente tem 5 alfa no primeiro. Então aqui a gente tem somente menos 3 beta, menos 3 beta, menos 10 com mais 14 mais 4. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Para de baixo, a gente vai juntar tudo que tem alfa, então a gente tem menos 3 alfa. E só também, então a gente começa negativo aqui, menos 3 alfa. Somando tudo que tem beta, a gente tem 1 beta aqui, mais 4, 5, mais 3, 8 beta. Menos 14 com menos 7 são menos 21. Isso aqui igual a zero também. Agora, para resolver esse sistema, a gente vai multiplicar o valor de baixo em cima e o valor de cima embaixo, no caso. Essa equação aqui, a gente vai multiplicar ela por 3 e essa aqui a gente vai multiplicar por 5. Com isso, a gente vai ter 15 alfa em cima, menos 9 beta, mais 12. Tudo isso aqui igual a zero. Embaixo a gente vai ter menos 15 alfa, 5 vezes 8, 40. Então, mais 40 beta, menos 5 vezes 21 são 105. Então, vão ser menos 105. Isso aqui igual a zero. Ok, então aqui a gente corta. Menos 9 beta mais 40 beta é igual a 31 beta. Mais 12 menos 105 é igual a menos 93. Tudo isso aqui igual a zero. Passando 93 para o outro lado, a gente vai ter 31 beta é igual a 93. Passando 31 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então a gente vai ter beta igual a 93 dividido por 31. Tudo isso resulta que beta é igual a 3. Então, com isso, a gente pode dizer que a nossa corrente em 4 ohms ela é igual a 3 amperes. Ok?